Você vai ouvir agora mais uma mensagem com o pastor Eliseu Paiva. Aleluia, Jesus. Chegou o momento mais esperado desta programação, momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor, momento de nós sermos edificados por essa tão doce, tão gloriosa palavra. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro dos Juízes de Israel, livro dos Juízes, capítulo 8, Juízes, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23, Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor, Juízes, capítulo 8 e o verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Amado povo de Deus, nós estamos diante de uma palavra, de uma mensagem, de um texto que nós olhando para esse texto, a gente observando somente esses dois versículos que nós lemos, ele nos passa a impressão de que esse texto está falando, esses versículos estão falando de um grande líder, de um grande homem, e parece que este homem chamado Gideão sempre manteve esta posição. A gente olhando para este versículo, o versículo ele nos transmite uma certa confiança em Gideão. Quando o povo olha para Gideão e pede que Gideão viesse liderá-los, pede que Gideão viesse estar no comando do povo de Israel, do povo de Deus, logo a gente passa a observar, ou quem não conhece a história e a trajetória de Gideão, conclui que esse homem realmente é um homem de vigor, é um homem corajoso, é um homem de força, é um homem realmente com uma grande capacidade para liderar, porque os versículos que nós lemos, eles olham, eles apontam, eles falam de Gideão como um grande líder, como um grande homem, como alguém digno ou alguém capacitado para assumir o controle ou a liderança de um povo, e mais precisamente do povo de Israel. Mas quando nós paramos para meditar, quando nós paramos para olhar a trajetória de Gideão, a gente não vai encontrar tudo isso neste homem. A gente não vai encontrar tudo isso de princípio nas atitudes, na vida de Gideão. Se nós voltarmos um pouco na palavra de Deus, nós vamos encontrar um homem que ouviu, ainda quando muito criança, ouviu de seus pais tudo quanto o Senhor havia realizado. Um homem que, como era mandamento da palavra do Senhor, um homem que ouvira de seus pais os milagres que Jesus tinha feito. Um homem que ouvira de seus pais que Jesus, ele havia tirado o povo do Egito com mão forte. O Deus que havia aberto o mar para o povo passar. Um Deus que havia derrotado o exército de Faraó. Um Deus que havia suprido as necessidades do povo em pleno deserto. Gideão, ele cresceu ouvindo
os milagres do Senhor. E eu quero acreditar que Gideão, ainda quando criança, quando adolescente, quando jovem, ele guardava aquela expectativa no seu coração, a expectativa também de viver em uma geração em que Deus viesse se revelar, como naquela geração em que seus pais contavam os feitos do Senhor. Eu quero acreditar que Gideão guardava no seu coração aquele desejo de ver, de contemplar os milagres que Deus havia feito ainda muito tempo antes. Quando ele ouvia seus pais transmitirem aquelas palavras, eu creio que o coração de Gideão ardia quando seus pais contavam tudo quanto ele estava vivendo, tudo quanto o Senhor havia feito, havia realizado. Eu acredito que Gideão ficava na expectativa de poder também nos seus dias ele presenciar, ele observar os milagres do Senhor. Mas ora, o tempo vai se passando, as dificuldades começam a se aproximar de Gideão, começa a se aproximar da família de Gideão. O povo de Israel começam a desobedecerem a Deus. O povo de Israel começam a fazer aquilo que não era do agrado do Senhor. E aquele que começa a andar por caminhos estranhos, por caminhos diferentes, logo ele vai se deparar com muito sofrimento, ele vai se deparar com muita dificuldade, porque se já é complicado, se já é difícil andar na presença do Senhor, imagine andar sem esse Deus, imagine andar nos caminhos que não é o caminho que o Senhor determinou. E o povo de Israel agora padecia por não andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. Gideão aguardava ansiosamente ver milagres de Deus, mas o que ele via era somente sofrimento. E enquanto Gideão aguardava naquela geração contemplar os milagres que Deus havia realizado, e que ele tanto ouvira seus pais lhe contar, o que Gideão começa a presenciar é dor. O que Gideão começa a presenciar é sofrimento. De modo que Gideão vai começando a levar uma vida engessada, uma vida limitada. E ele começa a se conformar com a situação. Gideão começa a ver o sofrimento, as perseguições, e ele começa a se conformar com aquela vida. O Senhor permite que o povo de Israel venham sido levado cativo pelos midianitas, e enquanto o povo de Israel estão cativo pelos midianitas, eles se acovardam, e Gideão então começa a levar uma vida mesquinha, uma vida covarde. A palavra do Senhor afirma que Gideão, ele procura uma caverna, e naquela caverna ele se esconde, e naquela caverna ele se refugia, e ali de um modo covarde ele está escondido, e ele começa a ter trabalho ou a trabalhar, e um trabalho tão difícil, tão árduo, com medo que os midianitas viessem levar o seu provimento, a sua provisão, o seu alimento. Ele começa a procurar lugares escondidos para poder ali preparar o seu alimento. A palavra do Senhor nos afirma que um certo dia Gideão estava malhando o trigo no lagar, e enquanto ele está naquele lugar, o anjo do Senhor se apresenta para ele. Aleluia. Aleluia. Porque quando Deus tem um projeto na vida do homem, quando Deus tem um projeto na vida da mulher, não são os pensamentos do homem, ou não são as suas atitudes simplesmente que vão impedir do Senhor trabalhar, não. Gideão estava com medo, Gideão estava se escondendo dos inimigos, Gideão estava como escravo, Gideão estava como um covarde, Gideão estava com muito medo, mas ainda assim Deus vai ao encontro de Gideão. Oh, aleluia!
O nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é misericordioso. Quantos que nesta tarde escutam esta palavra e que preferiram se esconder na caverna, que preferiram se refugiar na caverna com medo do inimigo, que preferiram entrar na caverna com medo do inimigo levar o que lhe resta, o pouco que lhe resta, para ainda manter vivo, para se manter vivo. Ei, nesta tarde a palavra do Senhor vai ao teu encontro, porque o Senhor não quer te ver dentro desta caverna, mas hoje é tarde de você sair de dentro desta caverna, porque o Senhor quer tratar contigo, o Senhor quer falar contigo, o Senhor tem uma missão para colocar nas tuas mãos. Chegou o dia de você sair desta caverna, chegou o dia de você parar de malhar o trigo no lagar, porque chegou o dia do encontro com Deus. É tarde de encontro com teu Deus. O Senhor marcou um encontro com Gideão naquele dia. E Gideão estava malhando o trigo no lagar, escondido, com medo, se acovardando. E mesmo ele se acovardando, com medo, ainda assim o Senhor foi conversar com ele. E quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor começou a conversar com ele. Aleluias. O Senhor olhou para Gideão e começou a observar Gideão trabalhando. Começou a observar Gideão malhando o trigo naquele lagar. E enquanto Gideão estava ali trabalhando, o anjo do Senhor se aproxima de Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. A gente encontra no capítulo 6 e no versículo 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Aí a palavra do Senhor diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, aleluias, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Essa era a visão de Gideão. A visão de Gideão diante do anjo do Senhor era: olha, essa mensagem aí, ela não parece ser verdade. Olha, essa mensagem aí, ela não parece ser verdadeira, anjo. É porque se ela fosse verdadeira, nada disso tinha acontecido. Aleluia. Se realmente ela fosse verdade, nada disso estava acontecendo comigo. Porque os nossos pais contaram uma história tão bonita, tão grande, de um feito tão grande do Senhor, de modo que eu não acredito mais que Ele está no meio de nós. Eu acredito que Ele nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Muitos anos se falou. Quantas vezes nós nos encontramos nesta situação? Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor? E enquanto nós estamos na igreja, enquanto a palavra está sendo ministrada, muitas vezes nós nos alegramos, tomamos posse, e até nasce no nosso coração o desejo de mudança. Nós até acreditamos, tomamos posse daquela palavra, mas quando nós saímos da igreja, quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós voltamos para as nossas casas, aí nós nos deparamos com a realidade, aí nós nos deparamos com o problema, aí nós nos deparamos com a aflição, aí nós nos deparamos com os levantes, e aí nós passamos a falar como Gideão: o que foi feito da promessa de Deus na minha vida, o que foi feito da promessa de Deus na minha casa, o que foi feito da promessa de Deus no meu ministério, o que foi feito da promessa de Deus na minha vida financeira. Nós começamos a questionar e muitas das vezes chegamos a acreditar: o Senhor não está mais comigo. Todo tempo
Oh, aleluia. Cantorai Kodanamas. Mas eu venho nesta tarde, na autoridade da palavra do Senhor, e na permissão do Espírito Santo de Deus falar para você. O Espírito Santo de Deus, Ele tem visto você malhando trigo no lagar. Ele tem visto o teu sofrimento, a tua dor e o teu desespero. E Ele sabe o estado em que você se encontra, sabe? Ele sabe a situação em que você está passando, sabe? Mais ninguém do que Ele sabe. Ele sabe até mesmo mais do que você, porque Ele conhece o futuro. Você só sabe o presente e um pouco do passado. E nesta tarde, ainda que você olhe para a tua vida, ainda que você olhe para a tua história e diga: Deus não está comigo, Deus me desamparou, eu estou só, eu estou sem ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho quem me ampare, eu não tenho quem possa me ajudar. Ainda assim, nesta tarde o Senhor fala contigo. O Senhor está contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. O Senhor está do teu lado. Ei, não pense que em meio a esta dor, não pense que em meio a este sofrimento, não pense que em meio a esse desespero você está só. Não, o teu Deus, Ele não te desampara. O teu Deus não te deixa só. O teu Deus não deixa você sozinho em meio a esta caminhada. Quando em meio à caverna você se esconde, quando você pensa que está sozinho na caverna, quando você pensa que não tem para pelejar por você, que não tem ninguém para lutar as tuas lutas, ei, nesta tarde o Senhor fala com você e diz: o Senhor está contigo, Ele está contigo, e Ele é o maior interessado em poder batalhar, em poder lutar por você. Canto, Ramanai Kodaralabas, Rimanai Kandaralabas, Triadanas. Ele pode. Talvez você olhe e não consiga enxergar. Talvez você esteja olhando para um lado, para o outro e não consegue ver. Mas essa foi a mensagem do anjo quando ele chegou para Gideão. Era assim que Gideão se encontrava. Ele tinha se conformado com a situação de ser um homem refugiado, de ser um homem perdedor, de ser um homem que não tinha expectativa de vencer. Mas quando ele tinha toda aquela certeza, guardava toda aquela convicção no coração que ele não tinha capacidade de vencer, que ele não era nada, que ele não era ninguém, aí o anjo do Senhor chega para ele e diz: olha, o Senhor está contigo, varão valoroso. Quando o seu filho expira, Gideão questão diz: não, o Senhor não está comigo, porque se ele estivesse comigo eu não estava passando por tudo isso. Quantas das vezes, quando nós nos deparamos com o problema, com a situação, com a adversidade, quantas das vezes quando o mar se levanta, quando a tempestade está açoitando a nossa embarcação, quando o gigante se levanta contra nós, quando nós nos deparamos com as muralhas em nossa frente, aí nós olhamos e falamos: o Senhor nos desamparou, o Senhor nos deixou só, o Senhor não está mais do nosso lado, quando isso não é verdade. Porque quando o mar está revolto, quando a tempestade está açoitando a nossa embarcação, quando o gigante se levanta, quando a tempestade ou quando a muralha está na nossa frente, é porque Deus está querendo se revelar em meio a esta situação. É porque Deus está querendo se revelar em meio a esta situação. Porque Ele só pode se mostrar Deus real, Deus poderoso, Deus verdadeiro, quando se levanta uma dificuldade na tua vida. Sua Majestade,
Gideão, quando se encontra naquela situação, o anjo diz: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ainda que tu não acredite, ainda que tu não confie, o Senhor está contigo. O Senhor está trabalhando por você, Gideão. Aí ele começa a questionar e o Senhor olha para ele. O Senhor olha e diz: olha, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que o Senhor estava falando para Gideão era: Gideão, realmente para ti é impossível, realmente para ti é difícil, Gideão, realmente tu não tens capacidade, mas Gideão, tu vai vencer, mas Gideão, tu vai conseguir, não pela tua força, não pela tua coragem, não pela tua disposição, mas tu vai conseguir, porque eu hei de ser contigo. Você vai vencer. Você vai passar por esta prova. Você vai vencer esta dificuldade. Não pela força do teu braço, não pelo teu conhecimento, não pelo teu poder aquisitivo, não, mas pelo Senhor, porque Ele há de ser contigo. Ele há de pelejar esta luta. Ele há de adestrar as tuas mãos para esta batalha. E nessa batalha Ele vai se revelar como o teu Deus, como o general de guerra que não perde a batalha. O Senhor te escolheu para vencer. O Senhor te escolheu para você vencer. Ainda que você se sinta um ninguém, ainda que olhem para você quando você está na igreja e pega aquele microfone e olham para você e falam: coitado dele, ele não sabe pregar, ela não sabe louvar, ele não sabe fazer isso, fazer aquilo. Ei, o teu Deus te chamou por isso. É porque você realmente não tem capacidade. Aquele que tem capacidade, o Senhor não está preocupado. O Senhor escolhe aqueles que não têm capacidade para capacitar. Seu filho, aleluia. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, se Ele te escolheu, Ele sabe o que está fazendo. Ele poderia muito bem ter escolhido um homem corajoso, um homem forte, um homem que tivesse um grande exército para lutar. Não, Ele escolheu o Gideão. Gideão malhando trigo no lagar, dentro de uma caverna, sendo o menor, se sentindo mais fraco, se sentindo mais incapaz. E foi Gideão que Ele escolheu. Eu hei de ser contigo, Gideão, e tu vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. E aí nós bem conhecemos, o Senhor, Ele trabalha na vida de Gideão e reúne um grande exército. E em meio àquele grande exército que se une a Gideão, Gideão olha e diz: agora nós vamos poder vencer. Aleluia. Aleluia. E quando Gideão olha para aqueles homens, quando Gideão olha para aquele numeroso exército que estava com ele, aí o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, deixa eu te dizer uma coisa. Aí tem muita gente, Gideão, aí tem muita gente. É melhor tu diminuir aí a quantidade desse povo, porque tu não vai precisar de tudo isso não, porque se for esse povo aí todinho, Gideão, vocês vão voltar da peleja, e aí eu vou dar a vitória para vocês, e vocês vão chegar falando: olha, nós vencemos pela força do nosso braço, nós vencemos porque nós somos fortes. E aí vocês vão se gloriar, Gideão. Aí o versículo diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para que eu possa dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E Gideão, vai tirando aí do meio desse povo os covardes, vai tirando do meio desse povo os medrosos, faça com que eles venham voltar. E a palavra do Senhor diz que Gideão, daquela multidão que ele tinha, só sobram 300 homens para ir para a peleja. Aleluia.
E quando Gideão olha para aqueles 300, Gideão olha e diz: mas Senhor, com 300 homens nós não teremos capacidade de vencer, porque o exército ele é incontável, o exército inimigo não dá para nós contarmos quantos soldados, tamanho é o exército. E o Senhor diz: é por isso mesmo, Gideão, é por isso mesmo que só vão 300, porque quem vai lutar não vai ser tu, Gideão. Gideão, vocês não vão precisar levar espada, levar lança, não. Olha, eu já preparei as armas que vocês irão usar, eu já preparei as armas que vocês irão usar na batalha, Senhor. E o que é, que arma é essa tão poderosa, Senhor? Que arma é essa tão poderosa que somente 300 iremos vencer um exército incontável? Olha, Gideão, tu vai pegar na tua mão tu vai levar um cântaro, na tua mão tu vai levar uma tocha e na tua mão tu vai levar uma buzina. Então tu vai levar cântaro, tocha e buzina. E quando eu der a ordem, Gideão, vocês vão utilizar, vocês vão fazer segundo o que eu mandar e a vitória já será garantida. Da vinda do nosso Senhor. O Senhor, ele já tem tudo projetado para a tua vida. Enquanto você está procurando tentar como é que vai resolver, enquanto você está preocupada, o que é que você vai fazer, como é que você vai agir, como é que você tem que fazer para ele, o teu Deus, ele já sabe como é que vai fazer. No projeto do Senhor já está tudo determinado, já está tudo planejado, já está tudo arquitetado, somente espera a hora dele agir, e quando chegar a hora dele agir, ele vai te dar a arma necessária para lutar. Aleluia. Gideão jamais pensou em ir para uma batalha levando um cântaro, levando uma tocha na mão, uma buzina para lutar com um exército. Jamais Gideão pensou que ia entrar numa batalha com essas armas. Jamais Gideão sequer imaginou que isso seria arma. E é isso que o Senhor vai usar para te dar a vitória. Aquilo que você não imagina, aquilo que você não esperava, na hora certa, no momento certo, isso vai se transformar em uma arma na tua mão. Assim como o Senhor usou Sansão e com uma queixada ele venceu 1000 homens, assim também o Senhor vai colocar a arma nas tuas mãos. Uma arma que ninguém acredita que com ela você vai vencer, uma arma que nem mesmo você acredita que com ela você tem capacidade de lutar e vencer, mas será esta arma que o Senhor vai colocar nas tuas mãos e você vencerá. Aleluia. E você vencerá. Gideão, ele fez conforme o Senhor havia lhe ordenado, e conforme o Senhor havia lhe ordenado, ele lutou e venceu os midianitas, e o Senhor deu vitória a Gideão. E quando o Senhor deu vitória a Gideão, todo o povo ficou olhando para Gideão, e fez de Gideão, olhava para Gideão como um homem valente, como um homem valoroso. Aleluia. E agora muda-se a história, o quadro da vida de Gideão. Nós iniciamos falando que Gideão estava na caverna, estava covardemente malhando trigo no lagar, se sentindo um menor, mais inferior, se sentindo um nada, se sentindo um ninguém. E o versículo que nós lemos diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu quanto teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Deus pegou um homem derrotado e fez dele um campeão. Deus pegou um homem que não tinha esperança e colocou nele a esperança de ser um vencedor. Deus pegou um homem que nem sequer acreditava nele mesmo, e ainda assim o Senhor modificou a história dele. Tanto ele passou a acreditar, quanto todo o povo de Israel agora olha para Gideão e diz: ei Gideão, tu tem capacidade de nos liderar,
Tu tem capacidade de assumir a responsabilidade. Está na nossa frente, Gideão. Tu és um homem valente. Aí o versículo 23 que nós lemos foi o último, diz assim: porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Aleluia. O que Gideão estava dizendo era: olha, quem deu a vitória, quem mudou a minha vida, quem mudou a minha história, não foi eu. Quem me deu coragem não foi eu mesma, mas o Senhor, Ele entrou na minha vida. Mas o Senhor foi Ele que me deu força, foi Ele que me deu coragem, foi Ele que me deu garra, e eu consegui vencer os midianitas. E é Ele que vai ser o Senhor de vocês. Ele será o Senhor. E assim como Ele mudou a minha vida, assim como Ele mudou a minha história e me tirou de dentro de uma caverna e me tirou do meio ali do lagar onde eu estava malhando trigo, assim também Ele vai mudar a tua história. E aí aquele povo olha para Gideão e começa então a tomar posse e a acreditar que realmente o Senhor era o Deus poderoso e que mudava a história. E esta mensagem nesta tarde eu encerro dizendo para você: o Senhor que mudou a história de Gideão, Ele é o mesmo Deus, o Deus que transformou a vida de Gideão e de um homem medroso, de um homem covarde, de um homem que não acreditava sequer em si mesmo. O Senhor mudou a história dele, mudou o quadro dele, e é isso que o Senhor tem para fazer dentro da tua casa, é isso que o Senhor tem para fazer na tua vida, é isso que o Senhor tem para fazer na tua história. Toma posse desta palavra nesta tarde, porque o Senhor é Ele que vai dominar na tua vida, é Ele que vai dominar a tua casa, é Ele que vai dominar esta situação, e esta situação vai ser tão somente usada como uma história tua no passado, e o teu futuro será de vitória, o teu futuro será de vitória na presença de Deus, porque é Ele que se responsabiliza em te abençoar. Toma posse nesta tarde desta palavra, toma posse nesta palavra ou nesta tarde de tudo quanto o Espírito Santo de Deus Ele transmitiu ao teu coração, porque você foi escolhido para ser um vencedor. Guarda esta palavra em nome de Jesus.